A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje 29 de julho. Dentro de instantes estaremos ouvindo o nosso estimado colega, pastor Antônio Júnior, e também no bloco seguinte você terá a oportunidade de conhecer o lugar aonde o Davizinho enfrentou o gigante filisteu Golias. Quero deixá-los agora, sem perda de tempo, com o nosso irmão pastor Antônio Júnior. Você deixa a sua Bíblia aberta na primeira carta do apóstolo Pedro, você avança um pouquinho mais à frente, no capítulo número 4. Nós vamos para a porção do verso de número 12 ao verso de número 16. Irmãos, deixa eu dizer só uma coisa aqui antes de a gente fazer a leitura desse texto. O tema de hoje, sofrimento do crente. Sofrimento do crente. Olha como é interessante a gente pregar, como a gente está fazendo aqui, em uma série de sermões, no mesmo livro, seguindo a ideia do autor, para que a igreja possa então conhecer mais a fundo o próprio texto bíblico. E que a igreja não fique sorteando tema a qual, por exemplo, você apenas quer ouvir. E faz com que os pregadores, ou os expositores, ou os que vão estar instruindo aqui, não pule temas que estão nas Escrituras. Porque a gente poderia muito bem fazer assim, vou pegar esse texto aqui, não, fala em sofrimento, vou levar nada para a igreja. Fala em pula, vou para um texto mais alegre. Mas como a gente está seguindo, versículo por versículo, e Deus quer falar com a sua igreja, aquilo que Ele revelou, na sua inteireza, a gente precisa então conhecer a Bíblia a fundo. E eu fico com o coração alegre por causa disso. Chegou num tema difícil, mas que será um tema que o nosso coração de crente vai agradecer a Deus por ter ouvido e meditado nessa palavra. Amém, irmãos? Portanto, então vamos ler o texto da palavra de Deus, verso de número 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrei exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Irmãos, a igreja de Cristo, comprada com alto preço, preço de sangue, onde ao pertencer a ela, passamos a aprender o que ela significa. Ou seja, a gente passa a aprender de fato o que é a igreja, e daí passamos a entender como nós seremos daqui para frente. Isso é algo imprescindível para a vida de cada um de nós. Entender a igreja
e entender como é a nossa vida daqui para frente após conhecer o Senhor Jesus. É algo imprescindível para a vida do crente. O crente verdadeiro, ele anseia pela palavra. Ele não sossega enquanto não estiver diante da palavra do seu Senhor. Isso é uma característica indelével do crente. É sempre necessário olharmos para aquilo que a palavra revela, no que concerne a essa nova vida que nós estamos vivendo. Como vivê-la? E quais escolhas devo fazer de uma vez que de fato pertencemos ou somos de Cristo? Não há a mínima possibilidade de você entender a vontade de Deus pela sua própria mente. Não há a mínima possibilidade de você entender a vontade de Deus por aquilo que foi construído pela mão humana, a filosofia, a sociologia, a antropologia, porque tudo isso é secular, tudo isso é humano, caído, decaído, tem pecado. Você só consegue discernir as coisas de Deus se vier do próprio Deus, e nós encontramos isso na sua palavra revelada. Aleluia! Irmãos, nos anos 90, se não me falha a memória, início dos anos 2000, houve, num contexto da igreja brasileira, uma corrida para comprar livros e ler livros que falavam sobre crescimento de igreja. A gente constatou que inúmeros homens e mulheres, líderes de igrejas, colocavam métodos para serem seguidos na igreja, e desses métodos desaguar num crescimento de pessoas dentro da igreja. E nós vimos que houve um aumento sim de pessoas. Algumas denominações ou instituições religiosas conseguiram alcançar as suas metas de crescimento. É inegável o crescimento assustador, desproporcional, das igrejas chamadas igrejas neopentecostais. A popularidade dos seus líderes e o carisma dos seus adeptos. Mas hoje, nós constatamos também um enorme contingente de pessoas frustradas, decepcionadas e abrindo a boca para acusar algumas instituições religiosas por elas terem usurpado essas pessoas. Empilham-se numerosos processos contra líderes e igrejas por terem utilizado de persuasão e recolhido as economias dessas pessoas sobre o pretexto de prosperidade financeira, que fez com que aguçasse na vida das pessoas a vaidade e a soberba. Pessoas se aglomeravam num frenesi constante para ouvir uma palavra que os trouxesse ânimo, que os levantasse, colocasse para cima, para levantar a moral. Para tanto, é claro, e explícito, está aí no YouTube, nos vídeos, milhares de vídeos nas redes sociais, líderes que se fantasiavam de Chapolin Colorado, Superman, verdadeiros palhaços, travestidos de líderes religiosos ou líderes evangélicos, que utilizavam de técnicas de oratória para persuadir cada vez mais um número maior de pessoas. Mas pensemos, irmãos, pensemos no crente verdadeiro, não na plateia, não no circo, mas num coração crente de verdade, que foi transformado, que foi tomado pelo poder do Espírito Santo, pela sua palavra. Aquele que ama a Cristo e que discerne sua palavra.
Aqui, nessa parte da carta de Pedro, ele vai usar de uma analogia para indicar um levante contra a vida da igreja. O fogo é utilizado para simbolizar a perseguição crescente aos crentes. A vida do crente, então, irmãos, ela é marcada por algumas características que Pedro tinha falado, versículos antes, exposto aqui pelo pastor Borso. Pedro apontou que as verdadeiras características do crente, em primeiro lugar, é que ele tinha uma vida de oração, ele orava, permanentemente orando. E enquanto o Senhor não volta, os crentes deveriam demonstrar essas características. E como já dito, a primeira que Pedro apresenta é a oração. Ou seja, elas nunca deveriam ser interrompidas. Está ouvindo, crente? A oração na sua vida, ela nunca deve ser interrompida. É daqui até Jesus voltar. É uma característica do crente. É uma característica da igreja. Todo convite para a oração não é pouco. Todo convite de oração deve ser cumprido na nossa vida. Quando Deus chamar para orar, ou falando ao seu coração, ou falando com a leitura da palavra, ou falando pela pregação, ou falando pelo um convite de alguém, você deve se submeter, porque isso é uma característica da vida do crente. Ele está em tempo constante falando com o seu Criador. A oração, então, é um aspecto importante da vida do crente. Uma forma de espiritualidade que liga o crente à presença de Deus. E para desenvolver essa espiritualidade com oração, o crente deve estar sóbrio. É isso que Pedro estava ensinando. Sobriedade. Sobriedade, ele liga tanto a pessoa não estar utilizando de alucinógenos, como a sobriedade também liga ao entendimento da palavra. O crente, ele é aquele que está sempre exposto à palavra, e quando exposto à palavra, está sempre aprendendo mais de Deus. Então ele se apresenta como uma pessoa sóbria. Quando ele ouve uma heresia, ele está sóbrio, e ele evita, e ele não quer. Então a palavra sóbrio tem essa conotação. Mas a segunda característica que Pedro apresentou num texto da semana passada, é que é uma coisa, uma marca, uma característica fundamental na vida do crente, fundamental na vida de cada um de nós, fundamental, e a gente tem que estar sempre relembrando, porque a gente tem que viver constantemente, é o amor. É outra característica da vida do crente. O crente de verdade, ele ama, porque ele reflete o amor do seu Criador, ele reflete o amor. E a exposição para que toda a humanidade visse, a expressão didática do amor de Deus, é olhando para a cruz ensanguentada. Ali é a demonstração do amor de Deus para com a sua igreja. E portanto não há absolutamente nada em nossa vida que venha a caracterizar algo que não deva amar. Não há nada que você possa justificar o não amar. Nada. Porque se tivesse algo para justificar o não amar de Deus, em primeiro lugar, ele não colocaria o seu filho na cruz. Mas ele não olhou a nós. Ele olhou o seu propósito, a sua boa vontade. Deus teve prazer de colocar o seu filho e ensanguentá-lo para nos resgatar. Para que ele recebesse aquele sacrifício em nosso lugar. Amém, irmãos? Isso é amor. Portanto, tanto aqui em Pedro, como nas cartas de Paulo, no Evangelho de João, na própria fala de Jesus, você vai ouvir essa característica fundamental, principal do crente: amar. João capítulo 3, verso 34. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Ensino também que era a base dos apóstolos Paulo e João, como já disse a vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12. E que o Senhor faça crescer e
transbordar o amor de vocês, que tem uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. E no texto de 1 João capítulo 3, verso 23, ele diz: e este é o seu mandamento, que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Irmãos, o Antigo Testamento nos informa que ao longo do tempo, a nação de Israel sempre foi perseguida. E preste atenção então, que aqui nós vamos entrar no que o texto de hoje quer nos dizer. No que Pedro está nos falando aqui dos versos 12 ao verso 16. Para que eu entenda esse verso 12, eu entenda esse contexto aqui. O Antigo Testamento sempre nos informa que o povo de Israel, o povo hebreu, sempre foi perseguido. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós estamos em Tel Azekah. A história de Israel ela é marcada por muitas guerras e muitas batalhas. Mas tem uma que mudou a história de Israel, que é a batalha de Davi e Golias, e que acontece bem próximo daqui. Então hoje a gente vai conhecer o local dessa batalha, entender como ela aconteceu e também conhecer quem são os filisteus, quem era esse povo que era o grande inimigo de Israel, de onde eles vieram, se eles existem até os dias de hoje e muito mais. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos começar por Davi e sua família. Davi era o filho caçula de Jessé, um de 8 irmãos. E na época que ele vivia, existiam muitas guerras e batalhas contra os filisteus. E por isso o rei Saul convoca os homens de Israel para o exército. E os 3 irmãos mais velhos de Davi são chamados para a guerra. E passado pouco tempo, Jessé chama a Davi e entrega para ele grãos e pães. E diz para ele levar isso como alimento para os seus irmãos que estavam nos arraiais. E então Davi chega com os grãos e com os pães aqui no Vale do Carvalho, onde ficava o acampamento do povo de Israel. E ele pergunta a eles o que está acontecendo, a gente já ganhou a guerra, o que está acontecendo nesse momento na batalha com os filisteus. E aí eles contam do desafio que os filisteus fizeram. Do lado filisteu tinha Golias, um homem enorme e com um grande treinamento militar. E ele desafia qualquer pessoa do povo de Israel. E quem vencesse essa batalha, o povo teria que ser servo do outro povo. Quer dizer, se o povo de Israel ganhasse, os filisteus seriam subordinados ao povo de Israel. Mas também o oposto podia acontecer. E lembrem que a chance de ganhar sobre Golias é muito pequena. Ele era preparado em guerra, ele tinha um treinamento militar muito bom. E por isso, nenhuma pessoa do povo de Israel se voluntarizou para lutar. E aí, Davi, esse menino tão jovem, que não era nem parte do exército de Israel, se voluntariza para lutar. E Davi chega na frente do rei de Israel, o rei Saul, para convencer ele que ele pode ser o representante que vai lutar por Israel. E ele conta como ele defendia as ovelhas do seu pai Jessé, de leões, de ursos, e ele defendia com as suas próprias mãos. E o rei Saul, ouvindo isso, vai dizer: ok, tu vai poder agora lutar contra Golias por todo o povo de Israel. Lembrem que é muito arriscado isso. A chance de ganhar é muito pequena. Isso quer dizer que a chance de morrer em batalha é realmente uma coisa muito perigosa. E essa batalha vai acontecer bem aqui. Então, vamos conhecer mais.
Os acampamentos filisteus começavam aqui em Tel Azeká e eles seguiam por toda essa zona até o próximo monte que se chama Tel Socó. Então, entre Azeká e Socó eram os acampamentos filisteus. E os acampamentos do povo de Israel ficavam lá embaixo, no Vale de Elá. Emeká Elá em hebraico, ou em português, no Vale do Carvalho. E começam as preparações para Davi lutar contra Golias. E Saul vai dar para ele armaduras, espadas, tudo o que ele precisa para lutar. E Davi vai olhar e dizer, eu não preciso de tudo isso, eu não estou acostumado a usar todos esses equipamentos. Ele vai abrir mão da proteção, da armadura, de tudo. E o que ele vai querer são algumas pedras de um riacho. Esse riacho existe até os dias de hoje e ele passa lá embaixo. Então agora a gente vai descer o monte de Azeká e ir até o riacho também buscar umas pedrinhas. Descemos agora para dentro do Vale de Elá e logo aqui do nosso lado está o riacho. Mas não tem água aqui, Aline, como tu está falando de um riacho? Esse rio, como muitos de Israel, ele é seco durante o verão. E pessoal, a gente está em pleno verão, está mais de 40 graus agora aqui. Então no verão ele é seco, no inverno, que é época de chuva, ele se enche de água. E já que a gente está no verão, já fazem meses que não chove aqui, o rio seca e toda essa vegetação cresce, mas as pedras continuam ali dentro, então a gente vai agora juntos descer. Vamos lá! Bom, nessa época do ano, com toda a vegetação é um pouco desafiador, mas a gente está agora dentro desse riacho. Outra vez a gente vê que ele está seco, mas a gente consegue olhar para o chão. Vejam que ele está coberto de pedras, onde Davi vai vir juntar 5 dessas pedras para colocar na funda para enfrentar Golias. Caminhando aqui, eu quero que vocês olhem para baixo comigo e vejam os seixos, vejam essas pedras. As pedras elas são arredondadas por causa do rio. A água que vai passando vai rolando elas e elas vão ficando com formato arredondado. Tem desde pedras bem pequenas até pedras bem grandes. Mas o formato arredondado é ideal para se usar numa funda. Pessoal, não se deixem enganar às vezes pelas imagens que representam Davi com estilingue. O que ele usou foi uma funda. Por isso ele escolhe aqui justamente esse tipo de pedra. E agora o pequeno Davi chega em frente a Golias. E Golias olha para aquele menino e está escrito na Bíblia que Golias despreza a Davi porque ele era jovem, ruivo e também de aspecto gentil. Ele imagina, de todo o povo de Israel, a melhor pessoa que vocês conseguiram é esse menino? E a resposta de Davi é fantástica. Como está escrito em 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E Davi, com suas 5 pedras tiradas desse rio e sua funda, vai lutar contra Golias. E como a gente conhece da narrativa bíblica, ele vai botar as pedras na funda, atirar contra Golias, acertar direto nele, que vai cair de frente. E Davi então leva a cabeça de Golias como troféu. Apesar de toda a preparação de Golias, Davi tinha Deus do lado dele, como ele muito bem sabia. Então, vamos agora subir um pouco mais e conhecer um pouco mais do Vale de Elá e da história de quem são esses filisteus. Vamos lá! A história dos filisteus na terra de Israel começa há 3.200 anos atrás, quando esse povo começa a invadir a terra.
Vindos de onde? Desde Caftor. A gente sabe isso por causa do livro de Amós. Onde é Caftor? Segundo as pesquisas, se acredita que hoje em dia é Creta, que é parte da Grécia. Então esse povo vindo do sul da Europa vem e começa a se assentar no litoral de Israel. E nos mesmos anos, o povo de Israel está voltando à sua terra. Voltando da onde? Voltando do Egito, depois de 400 anos de escravidão e mais 40 anos no deserto, o povo finalmente chega. Então os dois povos entram ao mesmo tempo e por isso começam as batalhas. Cada um quer ser dono dessa terra. E os filisteus começam a conquistar uma região bem importante. A região que vai desde o litoral sul, hoje em dia a zona de Gaza, até a zona de Tel Aviv. Essa região ela tinha sido prometida a quem? A tribo de Dan. Na divisão das terras, como a gente vê no mapa, essa zona deveria pertencer à tribo de Dan, mas eles não conseguem conquistar. Então a tribo de Dan vai buscar outro terreno que vai ser no extremo norte de Israel, onde hoje em dia fica a cidade de Tel Dan. E em pouco tempo, os filisteus se transformaram no maior inimigo de Israel e vão competir por séculos pelo controle dessa terra. As grandes batalhas dos filisteus contra o povo de Israel estão descritas na Bíblia. Um exemplo é Sansão e Dalila. Outro exemplo, como a gente está falando, é Davi e Golias, mas tem tantas outras passagens. E através dessas passagens a gente conhece um pouco da vida e do dia a dia dos filisteus. Por exemplo, sobre os deuses deles. Eles adoravam deuses aqui da região. Por exemplo, o deus Baal e também do deus Dagon. Dag é a palavra que se usa para peixe. E a propósito, é a palavra que se usa em hebraico até os dias de hoje também, é Dag. E Dagon, esse deus peixe, ele era super importante para os filisteus e faz sentido, eles eram um povo do mar, navegadores, imaginem, eles chegaram há 3.200 anos atrás, da Grécia, Chipre, talvez Turquia, navegando todo o caminho até aqui. E por isso o Dagon, o deus peixe deles, ele aparece em outra passagem que a gente já comentou aqui no canal, inclusive, quando eles roubam a Arca da Aliança e levam até Ashdod. E lá eles guardam a Arca da Aliança do lado de uma estátua de Dagon. E no dia seguinte, quando eles chegam, entre outras coisas, Dagon estava caído, a estátua tinha sido derrubada. E a gente assim também entende que tinha culto a Dagon entre eles. Eles viviam em 5 principais cidades: Ashkelon, Ashdod, Gaza, Ekron e Gat. E Gat era a cidade de origem de Golias. Em Ashkelon se fez escavações arqueológicas em 2016, onde se descobriu um cemitério filisteu com mais de 150 ossadas. E claro, se fizeram testes genéticos e se descobriu que o DNA era originalmente do sul da Europa, mas que também com o tempo eles se casaram e se misturaram com algumas populações locais. Isso confirma que a origem dos filisteus é da Europa e provavelmente de Caftor. Mas ainda há muitos mistérios em relação aos filisteus. Por exemplo, o seu idioma. Não sabemos que idioma eles falavam. A gente só sabe que era uma língua que não era semita. Mas a maior pergunta é o que aconteceu com eles. Onde eles estão hoje em dia? Em 735 a.C., os assírios começam a invadir a zona dos filisteus. E eles exilam e matam boa parte da população. Mas a gota da água vai ser com a invasão dos babilônios. E em 600 a.C., os filisteus vão desaparecer do palco da história. Eles vão viver aqui nessa região durante 600 anos, mas desaparecem. E hoje o que a gente tem são simplesmente restos arqueológicos. E o povo filisteu já não existe mais.
E aqui do Vale de Elá, o palco de uma das maiores batalhas da história de Israel e uma batalha que mudou a história de toda a região. Daqui eu quero me despedir de vocês e lembrar vocês de se inscreverem no canal, de deixarem aquele like, de comentar que outros lugares bíblicos vocês querem conhecer aqui. Um grande beijo e até a próxima! Agradeço a você que esteve conosco e eu lembro a todos que ainda não fizeram a aquisição da sua camiseta do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário, procure entrar em contato conosco pelo fone 083-3341-2962, horário comercial, ou 9149-3993. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.